Vou convidar você que está nos acompanhando agora, neste momento, 12h27, está lá na home do UOL, estamos brigando entre as mais lidas com o Big Brother Brasil, o que é difícil, né? Isso é covardia, Aí é bravo, não vale. É Big Brother versus o resto. Mas eu tô lutando, entendeu? Eu tô lutando bravamente. Acabei de sair, mas estava lá, entendeu? Entre as 5 mais lidas do UOL. Convido vocês para acompanhar comigo aqui um registro alentado. Eu fui buscar uma série de fontes, ministros do Supremo Tribunal Federal, para entender como foi que uma personagem que é central na formulação de uma parte do discurso mais duro, mais crítico, que chamava o ministro Alexandre de Moraes de torturador. Como esta personagem que estabelecia o que estava acontecendo dentro da castragem da Polícia Federal, por exemplo, como tortura, chega ao Supremo Tribunal Federal para conversar com este ministro, relator do caso do marido dela, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Michele Bolsonaro chegou mostrando que sabe exatamente o que está fazendo. Eu conversei com colegas integrantes do Supremo Tribunal Federal, ministros que ouviram pessoalmente de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes os relatos. Qual foi a ex-primeira-dama que se apresentou? Michele Bolsonaro desembarcou na semana passada no Supremo Tribunal Federal, depois de ter pedido a aliados que abrissem caminho para que ela fosse recebida tanto pelo ministro Alexandre de Moraes, como eu disse, relator do caso Jair Messias Bolsonaro, como pelo ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte e, dentre todos, aquele com o maior arco de possibilidades, de contatos, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo federal, qualquer que seja ele. É um grande articulador, o ministro. Michele Bolsonaro, para chegar em Alexandre de Moraes, como revelou o portal Metrópolis, recorre ao vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Cortes. Moraes estava fora do Brasil, mais especificamente em Dubai, volta, recebe um telefonema de Altineu Cortes e o vice-presidente da Câmara diz que gostaria de solicitar uma audiência com o ministro. O ministro concede essa audiência e na audiência Altineu diz, olha, minha missão é dizer que a Michele Bolsonaro gostaria de vir aqui explicar ao senhor, trazer para o senhor o contexto em que está se dando ali o cotidiano de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Moraes assente. Para chegar a Gilmar Mendes, o caminho foi outro. Um político de altíssimo cargo no executivo, ou seja, no governo do estado do ministro Gilmar Mendes, que é do Mato Grosso, telefona ao ministro e diz, ministro, eu gostaria de saber se o senhor poderia receber Michele Bolsonaro. E o ministro diz, sem problemas, pode enviá-la. A partir daí, eu fui tentar entender, né? Como é que Michele Bolsonaro chega ao Supremo? Sóbria, com roupas muito austeras, nenhuma maquiagem aparente no rosto. Segundo o que eu consegui apurar nos relatos, os ministros disseram, abro aspas, a conversa foi uma conversa muito suave. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, conversando com interlocutores, disse, eu não a conhecia, foi a primeira vez que ele falou com a Michele Bolsonaro na vida. Nem durante o governo Bolsonaro, e Gilmar Mendes era um interlocutor do ex-presidente, ele e a primeira-dama haviam conversado. Ele disse, eu não a conhecia. Segundo falou aos colegas do Supremo, Michele Bolsonaro foi muito respeitosa, mostrou-se muito articulada. Tanto que no final, ao descrever, o ministro falou, fez um papel aqui melhor do que muito advogado. Por quê? Porque Michele chegou, disse, ministro, quero que o senhor entenda quais são as condições de saúde do meu marido, desde antes da prisão até agora, para que o senhor entenda aí as nossas preocupações com relação ao alojamento dele. Então, a ex-primeira-dama fez questão de ser factual. Ela não fez nenhum tipo de discurso melodramático ou sentimental. Ela foi factual. Michele Bolsonaro detalhou aos ministros aquilo que fala já de maneira um pouco mais econômica em público. Mas achei interessante trazer para vocês aqui que a ambos, Moraes e Mendes, ela detalhou que a interação dos medicamentos que o ex-presidente toma e o soluço que ele tem, o refluxo que ele tem, faz com que frequentemente Bolsonaro acorde, desperte, sem saber onde ele está. Desorientado foi a palavra que a ex-primeira-dama utilizou.
Como ele levanta desorientado, ou seja, sem saber exatamente onde ele está, qual é o primeiro impulso? É sair da cama, para ver se reconhece o local onde ele está. Levanta rápido, sai da cama rápido, com a interação medicamentosa, sem saber onde está, o risco de um acidente é grande. A ex-primeira-dama detalhou, inclusive, que medicações para ansiedade e depressão, tratamento de ansiedade e depressão, como é o caso da pregabalina, por exemplo, que teria causado ali o primeiro, digamos, momento de alucinação, para usar uma palavra que o próprio Bolsonaro utilizou na audiência de custódia, né, em que ele queima a tornozeleira. Esses medicamentos foram adicionados já a uma grande lista de drogas que o ex-presidente toma. Então, isso também ampliou o risco. No fim das contas, a Michele Bolsonaro disse basicamente tudo o que o marido toma, como é a rotina dele, que isso já acontecia em casa, mas que em casa ela estava lá, maioria grossa das vezes, né, que se ausentava quando ele pedia para representá-la, para representá-lo em eventos pelo Brasil, mas que por isso era importante, porque em casa ela estava o tempo todo, via quando ele levantava, e aí ajudava a situar, não, estamos em casa, está tudo bem e tal. Bolsonaro foi para Papudinha, que é esse complexo, apesar dos memes na internet, né, foi muito melhor para o ex-presidente, foi a decisão que Moraes deu horas depois de ter falado com a Michele Bolsonaro, né? Ele está num espaço lá 5 vezes maior quase do que a cela que ocupava, ou a sala de estado maior que ocupava na Polícia Federal. Tem mais espaço para se locomover, tem uma cozinha própria, um banheiro já tinha um banheiro próprio, agora mais uma mesa para poder despachar. Está em situação mais confortável, mas a meta continua sendo prisão domiciliar. Para fechar, meninos, eu queria trazer aqui para vocês... Vamos para 2 aqui? Aê! Eu queria trazer aqui com vocês, né, o final da conversa, né, porque eu estava detalhando com a fonte, ele falou, Daniela, mas o mais impressionante para mim foi a saída. Eu falei, como assim? A ex-primeira-dama despediu do ministro. Para quem está em casa hoje, depois que o Supremo passou a ser atacado muito fortemente, em especial no governo Bolsonaro, você tem a entrada principal do gabinete, essa é uma sala assim, aqui, onde fica todo o pessoal que recebe protocolo, despacho, nananina. Essa é a entrada principal aqui do gabinete. Ao lado vai ter uma porta. Esta porta é a antessala do gabinete dos ministros. Aqui só acessa quem tem licença por biometria facial. Tem que botar o rosto, são pouquíssimos os funcionários autorizados. Quando você passa aqui, nesta antessala, tá? Você tem obrigatoriamente o cidadão que te deu acesso, ou seja, o escolhido pelo ministro para ter a chave, digamos, desta antessala e agentes da polícia aqui dentro. Então, quando Michele entra para fazer o despacho, tanto com o Moraes como com o Gilmar Mendes, é assim nos 2 casos, ela vem para esta segunda sala, o responsável pela abertura da porta bota o rosto, ela cumprimenta os policiais que estavam ali fazendo a segurança. Todo o gabinete do Supremo tem. E ela pergunta o nome dos policiais e eles respondem. E ela agradece a recepção. E aí, em seguida, dentro desta antessala, você tem uma outra porta, que aí sim dá acesso ao gabinete dos ministros. Passa um corredor e está aqui. Ela teve esse acesso liberado, fez a conversa. Na saída, meninos, ela faz todo esse caminho de volta. Passa pelo corredorzinho, vai na antessala e aí fala, onde é que está o fulano e o ciclano? Os agentes da polícia que estavam fazendo a segurança do ministro ali naquele momento e que a receberam. Ah, não, eles estão, acho que num café, vou chamá-los. Ela disse, sim, porque eu gostaria de me despedir deles. Aguardam, eles voltam, ela se dirige a eles pelo nome. Fulano, muito obrigada pela recepção, desejo muito bom trabalho, foi um prazer conhecê-lo. Ciclano, muito obrigada pela recepção, desejo um bom trabalho, foi um prazer conhecê-lo. E aí o ministro falou, isso é coisa de quem está em campanha, sabe o que está fazendo. Pode parecer para quem está em casa gesto de corriqueiro de educação. Não é. Isso quem faz é político profissional. Você que está com a gente na TV, eu vou fazer um rápido intervalo
para você que está com a gente no YouTube, seguimos juntos, vamos falar mais de Michele Bolsonaro e, infelizmente, de racismo. No Rio de Janeiro, uma argentina achou que era o caso de reagir ao que ela chamou de provocação, chamando os cariocas de macacos. Não sai daí, a gente volta já já. Júlio, Júlio fez campanha também na rua, mas Sakamoto acompanhou muito. Paulo Maluf... É isso que eu ia falar. Né? Exatamente. Isso é coisa de político profissional, essa é a frase cara. que eu ia começar meu comentário falando isso. Isso aí é o Maluf. O Maluf, várias vezes eu vi o Maluf fazendo... Eu estava cumprindo campanha, 90 e pouco, lá em Guaraná com rolha. E aí eu vi o Maluf fazendo isso, cumprimentando policial, cumprimentando segurança, cumprimentando gente que ele tinha conhecido, inclusive, anos atrás. O Maluf é extremamente conhecido por causa disso. Ele guardava o nome da pessoa e depois falava repórter. Às vezes eu não vi o Maluf por 4 anos. Você chega lá e ele cumprimentava, perguntava, e aí teu pai, tua mãe? Aí eu falei, gente, é exatamente isso. Aí a Dani colocou, não é só educação. O nome disso, era política, controle é tudo, controle de informação é tudo, você mostrar que você se importa é tudo, né? E aí, é por essas e por outras, né? Aí sobe som, né? O Game of Thrones... Da política nacional, hoje com a família Bolsonaro. Abre. Ele faz a sonoplastia dele. A sonoplastia é importante. Você tá vendo isso? Som no clã Bolsonaro. O Game of Thrones hoje é esse. E é por isso que os filhos do Bolsonaro morrem de medo da madrasta com relação à política. É por isso que tem essa disputa tão forte. Fecha aqui antes que o YouTube derrube o UOL, porque a gente não tem os direitos da música. Então... é por isso que, na verdade, gira tanto assim em torno. É por isso que tem isso. É por isso que o próprio Jair tem medo do que pode acontecer. Por quê? Porque a Michele sabe o que está fazendo. A Michele é um animal político. Acredite, isso é um elogio. É um animal político, tal como o Lula é um animal político, tal como o próprio Jair é um animal político. A gente tem 1 minuto e eu quero ouvir o Júlio, porque é o seguinte, o que o ministro relata para os colegas ele ficou impressionado, de fato. Eu canso de dizer isso aqui, e aí, assim, é bom que a gente desagrada todo mundo, né? A esquerda fica louca, fala, tá passando, torcendo. Não é isso, é preciso se render a Michele, é um dado da realidade. Ela é suave na forma, direta no conteúdo, articulada, dialoga com setores onde a direita vai mal, mulheres, né? Muito, por exemplo. Júlio, quero te ouvir. Ô, Dani, eu falei com algumas lideranças ali dos partidos aliados ao Bolsonaro, né? E também do Tarcísio, e a brincadeira era de que a Michele, nesses últimos dias, fez mais política do que o governo Bolsonaro todo, né? E isso é muito simbólico, né? Mas a informação que eu tenho dessas conversas é que, de fato, assim, ela não só é um animal político, como está agindo politicamente, né? A gente precisa lembrar, Júlio, você noticiou isso nos últimos dias. Só para a gente... Bom, só para a gente fazer aqui, eu interrompi o Júlio para que você possa acompanhar o final da análise dele sobre Michele Bolsonaro e sua passagem que impressionou integrantes do Supremo Tribunal Federal. Agora, com a nossa audiência toda reunida, Júlio Wisiak vinha dizendo como ele vem colhendo impressões na própria direita, certo, Júlio, a respeito da importância ou da figura que Michele vem se tornando para esse campo. Devolvo a palavra a você. Puxa vida. A brincadeira, eu estava dizendo que a brincadeira e nesses últimos dias fez mais política do que tudo. Pois é, né? E o fato é que, assim, a informação concreta é que, sim, ela está se mexendo politicamente, né? Nos bastidores, houve conversa, sim, da Michele com o governador Tarcísio em torno de uma possível candidatura, né? De ela ser o vice de Tarcísio. Esse é o comentário ali que nos bastidores se ouve, especialmente depois do episódio que você relatou tão bem, né? Ele é um nome, sem dúvida alguma. A Michele é tida ali pelos partidos como eleita, se for ao Senado, mas é uma figura muito importante numa eventual candidatura de Tarcísio à presidência da República. Muito embora, saibamos, o Tarcísio também tenha conversado com a ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, Tereza Cristina, né? Outro nome importante, especialmente ali no Centro-Oeste, né, no agro,
nessa direita, digamos, mais raiz, né? Então, Dani, a Michelle tem sim, eles dizem, saído da casinha de uma forma muito diferente, né? E isso tem causado, inclusive, muito ruído no clã, né? Na família Bolsonaro. O Flávio saiu criticando, né? Como sabemos, porque ele se considera o herdeiro político e eleitoral do pai, né? No entanto, Michelle tem dado sinais de que tem disposição para sair e angariar esse apoio como candidata na chapa de Tarcísio. Isso é o que eu tenho ouvido ultimamente. Vai ser interessante continuar acompanhando esse Game of Thrones, né? O fato é o seguinte, tá? O que determina a eficiência ou não de um personagem numa determinada missão que ele se propõe a cumprir? Se ela foi cumprida ou não. A Michelle Bolsonaro desembarcou no Supremo, hoje já tem uma ala que debate abertamente a viabilidade, não só talvez a pertinência de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, até para abaixar um pouco dessa pressão e do tom, né, utilizado contra o Supremo, porque de fato tem problemas de saúde, e no mesmo dia ele foi para uma infraestrutura muito melhor da que a que desfrutava na Polícia Federal. Ela foi, fez, venceu, voltou para casa com o discurso e está fazendo a batalha política dentro da direita. A diferença nisso que a Dani está colocando é importante, porque ela faz uma diferença no principal eleitor, né, que é o próprio marido. O marido está, como ele falou, está em disputa de um lado e do outro do clã. E aí o que acontece? Nesse sentido, ela oferece para o marido uma situação melhor. Fala, fui lá, eu e o Tarcísio fomos lá, resolvemos, trouxemos você para uma situação muito melhor e que abre, inclusive, um flanco de conversa e de debate dentro do Supremo. Agora, só para finalizar, a questão não é nem a domiciliar, porque a gente vem falando isso. Em algum momento, o Bolsonaro vai uma domiciliar. Ah, mas não é torcida, pequeno leprechal, pequeno gafanhoto. As pessoas confundem torcida com o negócio. É realidade, a gente está analisando a realidade. Se quiser analisar a fantasia, entra no Netflix, está terminando a temporada de Stranger Things, vai lá. Né? Agora, falando de realidade, em algum momento ele vai. A questão é, ele vai antes ou depois da eleição? Esta é a pergunta de 1 milhão. Por quê? Por que ele não vai? Porque é o seguinte, ele indo para casa, ele vai atuar politicamente ou ele vai ficar de boas assistindo filme na TV? Então, se ele ficasse de boas assistindo filme na TV e lendo livros para reduzir a pena, é uma coisa. Se ele for para casa e lá virar comitê de campanha do Tarcísio, da Michelle, do Flávio, aí o Supremo traz de novo. Então essa é a grande discussão no final das contas. O bolsonarismo vai se dar por satisfeito com a domiciliar ou depois, aproveitando que veio domiciliar, bora arrancar uma anistia ou bora arrancar uma outra coisa?